7h55. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos e a cada ano a chance de reincidência dos tentantes se torna cada vez maior. Para a organização, o estigma em torno de transtornos mentais e do suicídio faz com que muitas pessoas que pensam em tirar suas próprias vidas ou que já tentaram suicídio não procurem ajuda. A reportagem é de Juliana Almeida. Segundo a OMS, cerca de 80 mil pessoas cometem suicídio a cada ano. Esta é a segunda principal causa de morte entre jovens com a idade de entre 15 e 29 anos. 79% dos casos no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. De acordo com a entidade, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a tentativa anterior. O psicólogo da Rede Pública de Saúde, Alexandre Céspedes, comenta que a pressão que os jovens sofrem atualmente colaboram cada vez mais para casos de suicídio. O que a gente percebe também é que o jovem ele sofre cada vez mais pressão, seja da família, seja da sociedade, e também a gente percebe que pais eles têm cada vez menos recursos para lidar com a vida do jovem. Ele acaba não conseguindo ajudá-lo de forma adequada, acaba se tornando um amigo ao invés de um pai, então ele fica cada vez mais perdido, sem respostas, o que isso pode desencadear um transtorno e que pode desencadear, sim, o transtorno mal cuidado, leve, ele se torna grave. Ele sendo grave, ele mal cuidado, ele vai se transformar em morte, em suicídio. O médico aponta também que os casos mais frequentes em suicídio são transtornos bipolares e depressivos. Mas a gente percebe que o suicídio é a ponta de um iceberg. Isso acontece com pessoas que normalmente têm alguns tipos de perfil. Por exemplo, um depressivo ou um bipolar são pessoas que correm mais riscos de cometerem suicídio. Então, convém, sempre que a gente tem algum tipo de paciente desse tipo, a gente já trabalhar com ele a respeito desses contextos. Não é porque você vai trabalhar com ele que vai estimular o suicídio. Sara, produtora de TV, teve 3 tentativas. Passou pela UTI até chegar à internação involuntária em um centro de reabilitação. Ela comenta que o tratamento dado aos pacientes ainda não é o ideal quando se trata de suicídio. Numa clínica psiquiátrica, eles colocam todo mundo no mesmo saco, assim. A pessoa está muito louca e a pessoa está com um problema pontual que precisa ser resolvido e está ali no mesmo saco. Então, isso eu acho muito desumano, sabe, nas clínicas. Sabe? O tratamento não é tão humanizado quanto eles estão vendendo para vocês que é. Só que eles vendem para os pais também que eles estão fazendo o melhor tratamento possível e que a gente está tão doente que a gente não consegue ver aquilo. Uma situação que marcou a estadia de Sara na clínica psiquiátrica. Um jovem que fez amizade acabou falecendo por falta de cuidados médicos corretos do hospital. Eu tinha um amigo, ele tinha 25 anos, ele acabou indo para essa solitária, né, esse quarto branco, porque ele também ficou com outra menina lá dentro. Ou seja, ele não fez nada demais, mas ele foi para lá. E dentro dessa solitária, ele acabou arrumando briga com um dos malucos que tinham lá dentro. Um cara ficava enchendo o saco dele. E nessa, eles ataram ele na cama. Mas ele tinha a apneia do sono, ele tinha muito problema de respiração, o nariz entupido e tal. E amarraram ele de uma forma que ele não conseguia respirar. E ele ficava gritando sobre isso, falando para os enfermeiros, gente, eu tô passando mal, não consigo respirar e tal. E os enfermeiros achando que ele estava tendo um surto, querendo sair dali, não levando a sério o que ele estava falando. E ele acabou tendo um infarto ali. A clínica não tinha equipamento necessário para prestar socorro, porque aconteceu, e ele morreu ali. Tipo, ele tinha 25 anos, saudável, assim, e morreu porque os médicos não levaram a sério o que ele estava falando. Apesar das situações que presenciou, Sara conseguiu absorver bons ensinamentos no período de internação. Que, assim, foi a melhor coisa que aconteceu comigo no ano passado, na minha vida. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Mas foi extremamente traumático. Porque a forma como que é tratada ainda é muito retrógrada, assim. A gente é meio número lá dentro. Era uma clínica muito grande, então é muita gente para cuidar e os psicólogos e terapeutas não dão atenção suficiente para todo mundo. Então você surta constantemente porque você está ali num espaço que você não tem outra escolha a não ser encarar seus próprios demônios, assim, o que é ótimo para quem tem inteligência emocional para encarar os próprios demônios, superar aquilo. Amanda, 26 anos, monitora, há 2 anos foi reincidente ao tentar tirar a própria vida. Ela comenta que o maior erro do paciente é parar o tratamento e acompanhamento ao notar qualquer sinal de melhora. A minha recepção, assim, nunca
nunca é boa nesses lugares, sabe? A recepção nunca é boa. Embora eles façam de tudo para salvar você, eles ficam... A equipe médica sempre fica com aquelas coisas do tipo, ai, mas você é tão bonita, e nossa, mas pra que fazer isso? E, esse tipo de conversa motivacional que não ajuda ninguém, na verdade. Infelizmente, de lá pra cá, eu abandonei o tratamento que eu estava fazendo, porque eu achei que eu estava melhor, que é o grande erro, eu acho, da maioria das pessoas com problemas psiquiátricos, é começar a tomar um medicamento e achar que está melhor. Então eu interrompi o tratamento e mais recentemente, há uns 2 meses atrás, eu tive um episódio de pânico. Desde então, eu estou tentando uma consulta com um psiquiatra no SUS, mas é muito difícil você conseguir uma consulta para uma data próxima. Para Amanda, apesar do apoio, ainda existe resistência dos familiares em aceitar uma doença psicológica, mesmo já tendo sido vivenciada no ambiente familiar. Com relação à minha família, no começo foi meio estranho, né? As pessoas da minha família demoraram muito tempo para entender que eu realmente tenho um problema. E só recentemente, após outro episódio de tentativa de suicídio, é que eles realmente compreenderam que é uma doença, que eu realmente preciso tomar remédio, fazer acompanhamento, que eu não posso ser deixada com remédio sozinha em casa, essas coisas, porque eu tenho impulsos suicidas que perduram há 2 anos, mais ou menos. Demorou um tempo até eles perceberem, mesmo eu tendo familiares com problemas psiquiátricos, né? Então, mesmo assim, eles ainda demoraram um tempo para poder entender que eu realmente estava com um problema. Como, de fato, a maioria das pessoas, né? É difícil você entender que uma pessoa tem uma doença que não é visível. Apesar da resistência dos familiares, como relatada neste caso, o médico diz que o apoio é fundamental na recuperação e não reincidência do paciente. Você precisa envolver familiares, você precisa tirar todos os tipos de estímulos de perto daquela pessoa, envolver aquela pessoa em outras atividades, ouvir as angústias da pessoa. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.